Hoje eu tenho um convite especial para vocês, assim como foi especial a abertura do espaço Marcelo Werner. Ele é arquiteto em São Carlos e nos proporcionou uma aula sobre a arquitetura em Chaimel. Então acompanhe esse vídeo até o final e veja o quão rico é a história do Marcelo, da família do Marcelo e a arquitetura em Chaimel. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o Jefferson, historiador daqui da Casa da Memória de São Carlos. A gente está aqui à frente da casa em Chaimel mais antiga aqui do município de São Carlos, que a gente chama de Casa Verle, que pertenceu toda essa geração desde os anos 30, quando a casa foi construída até atualmente, da mesma família, né? Começou com um avô, né, seu Aloysio Verle, seguiu pelo filho, né, dele, o seu Plínio, e agora está aí com o neto, que é o Marcelo Verle, que atualmente tem um escritório de arquitetura aqui nessa casa. Eu já falei um pouquinho do Enxaimel no vídeo anterior aqui no canal da Carlinda, né, sobre como é que é a estrutura, essa estrutura de origem alemã, feita aí através desse madeirame que é intercalado como se fosse um quebra-cabeça. Não é usado pregos, é usado tarugos de madeira, e depois que esse madeirame, esse esqueleto de madeira é feito, é preenchido os vãos, entre os vãos de madeira, com algum outro tipo de material. No caso da Casa da Memória lá, foi usado os tijolos, né, argamassa e tijolos, e aqui também nessa casa também. Embora aqui tenha um pouquinho de tijolinhos diferentes um pouco, né. O Marcelo Werle aqui mesmo, é arquiteto de formação, ele tem um trabalho de conclusão do curso dele, fala que os enxaiméis aqui de São Carlos, eles não têm os tijolinhos à vista, né, por exemplo, como tem em Pomerode, por exemplo, em outros municípios aí da região do Vale do Itajaí. Ele fala que os tijolos daquela região são tijolos muito mais bonitos, então a cerâmica é muito mais bonita. Como é que os tijolos inicialmente não eram tão bonitos assim? Tijolos de Pomerode, da região do Vale do Itajaí, eram tijolos de uma cerâmica muito mais bonita, por isso que lá você encontra o que a gente chama de tijolinhos à vista, né? Ou seja, aquelas construções que aparecem os tijolos muito bem alinhados, né? Para quem olha de fora. E aqui em São Carlos você não tem isso, os tijolos não eram tão bonitos, por isso que eles tinham que preencher com argamassa. Por isso que, por exemplo, na Casa da Memória, que a gente viu no vídeo anterior, né, alguns vídeos atrás, a gente vê toda ela preenchida com calma. Então não tem nenhum tijolinho à vista. Eu sou Marcelo Werle, essa casa aqui foi construída pelos meus avós. Começaram em 1928 a construção e concluíram a construção em 1931. A data está esculpida bem na entrada da casa, 1931, na pedra, que mostra o início da construção. Aqui dentro era um bar e também a residência da família, né? Então, essa estrutura aqui, toda ela é original. Eu substituí o assoalho porque ele já estava muito prejudicado pelo período em que tinha um bar aqui dentro, né? A parte de lá era a residência. Meu pai era o único filho da família, então eram três, meu avô, minha avó e meu pai, que moravam aqui dentro. Essa área onde é que nós estamos era o bar. Essa fotografia aqui é minha avó, meu pai e a garçonete, isso é exatamente aqui dentro. Aquela foto mais lá no alto mostra a casa, pode ver na época, então bem antigamente era exatamente como ela se encontra hoje, né? A mesma casa. Quando nós não tínhamos absolutamente nada na praça aqui em frente ainda. Aqui eu conto algumas coisas do que era, na época, tudo que aconteceu dentro dessa casa. Algumas partes aqui dentro, claro, eu estou fazendo isso, abri o espaço, tirei as paredes internas, porque a casa foi concebida dessa forma, sem paredes. As divisórias que existiam aqui eram de madeira, a estrutura em chaimel, então foi construída pelo meu avô, que na época era muito pobre e ganhou de presente uma tora de Angi, de um amigo dele, aqui no interior, na linha Moraes, contanto que meu avô fosse lá retirar ela da propriedade, como era muito grande, e daí se você retirar pode levar. E com essa madeira ele fez a estrutura toda da casa, né? O seu avô veio da Alemanha? Não, meu avô já nasceu no Brasil, em 2 irmãos, no Rio Grande do Sul, e veio com a família, quer dizer, com a família não, com a sua esposa, para cá em 1928. Qual era o nome deles? Aloysio. O Aloysio e a Maria Emília. Aloysio Werle e Maria Emília Stoffel. E eles tiveram um filho chamado? Plínio. Plínio. Que depois teve filhos e um deles... Vieram para cá
E aí a minha avó, na época, tinha problemas, né, e não conseguia engravidar. Eles casaram em 27, vieram para cá em 28, depois da lua de mel. E aqui depois encontraram o Dr. Hunt, falecido, né, que veio para cá também no início da década de 30. E o Dr. Hunt fez um tratamento do tipo experimental na época, né, para que minha avó pudesse engravidar. E engravidou uma única vez, nasceu meu pai, né, e depois não teve mais filhos por conta disso também. Não sei qual era o problema que ela tinha. E muito menos o tratamento pelo E muito menos o tratamento que foi feito, né, mas foi isso, né. E aí que funcionou o bar. Então a vida inteira meu avô, naquela parte ficava barbearia, era barbeiro, né? E aqui dentro era um bar. Essa parte aqui fora era a parte, né, que tinha as mesas, né? O pessoal sentava, bebia. A vida inteira foi assim. Esse elevado que nós temos aqui na frente também foi construído pelo meu avô. Por isso se chama Luizio Verli, o elevado. Porque quando começaram a fazer, a pensar em modificar a nossa igreja inicial, que era de madeira, né? E mexer na parte da praça, as casas que estavam aqui em cima acabaram ficando muito altas e a rua acabou ficando com uma inclinação absurda, né? Porque aqui é pura rocha embaixo disso aqui, né? Então era difícil cortar toda a rocha, construíram a casa daqui para cima e a igreja ficou lá embaixo e ficou esse desnível. Então, para poder viabilizar a rua e as construções que já existiam aqui em cima, né? Fez-se esse elevado. Que hoje é utilizado inclusive para as apresentações, acabou então criando uma local, utilidade. Assim, de referência na cidade, né? Mas o motivo foi prático, né? Porque não se tinha mais como chegar até aqui em cima. Foi uma solução necessária no momento. Uma solução necessária, então criou-se uma rampa aqui nesse elevado, né? E depois de feito o elevado, então o prefeito de Chapecó, porque aqui era distrito ainda, né? Acabou custeando parte da obra, mas a obra já estava pronta, né? E aí com esse elevado também acabou se perdendo a fonte de água que era usada para os cavalos beberem quando o pessoal vinha na missa, né? Então tinha uma fonte que ficava exatamente no meio do elevado aqui, né? E aí acabou a fonte desaparecendo, sumiu, né? E os cavalos ficaram sem ter onde tomar água. Mas logo depois eles foram substituídos por automóvel e por toda essa bagunça que está aí, né? Sim. Então aqui nós temos uma... Eu achei curioso que esses nó de pinho, foi você que colocou? Sim, isso aqui foi meu. Eu coloquei posteriormente só para ter uma iluminação aqui dentro. Olha... Arrumei esses nó de pinho, coloquei uma iluminação para ter um ambiente aqui dentro que eu gosto de dizer, aqui sempre foi um bar, aqui sempre foi um lugar de tomar cerveja, onde os homens costumavam se reunir, né? Sim. Vai continuar sendo? Sim, vai continuar sendo. E aqui também sempre foi um local que quando os homens saíam para trabalhar durante o dia, as mulheres se reuniam, né? Nunca era misturado, ou os homens ou as mulheres, os dois juntos não, né? A minha avó, então, junto com algumas vizinhas, então, se reuniam, jogavam, brincavam, aprendiam. Isso foi na época da década de 30, quando se iniciou o trabalho com maquiagens que as mulheres não usavam, perfumes, arrumar cabelo, aquele tipo de coisa toda. E quando começaram a vir algumas pessoas novas aqui para a cidade, já com alguns conhecimentos nesse sentido. Tudo isso era absolutamente novo para as mulheres. Então, né? Tínhamos uma barbearia e daí as e um mulheres salão. Se reuniam para trocar informações nesse sentido. E isso tudo, os homens cultivavam um preconceito muito grande em cima disso, né? Em as mulheres se arrumarem, as mulheres se perfumarem, as mulheres passarem alguma coisa. Isso teve o seu auge durante a Segunda Guerra Mundial, né? Com a divulgação do batom que os americanos usaram como processo de embelezamento e incentivavam, e aqui até hoje é considerado uma coisa de prostituta, né? Para muitos homens, né?
exagero no Principalmente se for vermelho, né? Eu percebo Exato. que a unha é vermelha, Isso. querendo ou não, a gente não tem mais o direito de falar o que pensa, mas muitos homens pensam que é. É isso. É isso. Então, por conta disso, criou-se uma certa confraria, inclusive aqui dentro, né? Com uma ou duas cabeleireiras, né? Que vieram para cá, que eram chamadas de bruxas por conta disso, né? E que, além de tudo isso, faziam leitura de cartas, né? Adivinhações, esse tipo de coisa assim. Isso era coisa das mulheres, então. E isso ficou assim, foi um horror na época. E por isso essa aqui, eu digo que é a Casa da Bruxa, que era minha avó, que fazia parte desse grupo, né? Que aprendeu, ela fazia comigo isso quando eu era criança, sabe? De ler a mão, botar as cartas e esse tipo de coisa assim, né? E aí eu cultivo a minha cerveja, que se chama Hexa, né? Justamente que é bruxa em alemão, né? Você faz cerveja? É claro, aqui é um lugar de tomar cerveja. E tanto é que aqui o alçapão da cerveja continua aqui como sempre foi, né? Porque não existia energia elétrica. Me explica esse alçapão da cerveja. Quer dizer que então no bar... A luz elétrica aqui só a partir dos anos 50, locais aqui na cidade bem próximos. Nos anos 70 não tinha energia elétrica em muitos locais aqui ainda. E aí como fazia? E aí a forma de resfriar a cerveja era jogar dentro de um poço que o meu avô escavou na rocha. Aí você jogava salitre ou ureia, que em contato com a água baixa a temperatura. E aí você retirava, ele abria o alçapão, retirava a cerveja de dentro. Esse poço continua ali até hoje. O poço tá ali? Esse ali é o mesmo. Ah, Ele que fez. ele não tinha água. Não, agora ele está seco. Sim. Né? Mas tinha água aí? Sim, eles botavam água dentro, jogavam a cerveja dentro e retiravam e serviam. Olha. E aí a cerveja vinha lá pela frente, lá tem um buraco, onde é que você trazia a cerveja direto da rua e jogava aqui. E daqui saía para ser consumida. Esse era o processo. Olha a história de São Carlos sendo contada de uma forma muito interessante. Descobri muito mais do que eu imaginei. E esse relógio tem história também? Eu tenho uma coleção desses relógios. E aqui eu trouxe agora somente 2, mas tem mais uns 10 ainda. Todos eles têm uma história. Tá parado, aqui atrás tem outro relógio. O meu avô sempre tem um relógio e eu me habituei com o barulho do relógio, sempre tocando o bim-bam, o barulho do sino. Nós somos acostumados, isso faz parte do nosso repertório aqui, né? Os ouvidos esperando 6 horas, meio-dia, 6 horas da tarde, quando o relógio bate. Sempre foi assim. E aí o relógio faz parte, né? A gente tem ele, cultiva esse e muitos outros relógios. E esse móvel tem história na família Todos. Também? Sim, isso aqui fazia parte móveis eram parte do enxoval do meu avô. Todo em As madeira. cristaleiras. Então, eu vou restaurando alguma coisa, né? Limpando, mas todos eles são antigos. Alguns, inclusive, tinham pinturas assim que a gente teve que remover, baú. Aquela cristaleira lá, essas mesas aqui são originais do bar. Do bar? Sim. Olha o baú. Era o roupeiro. Esse baú era a mala, né? Era onde vinham as roupas, vinha o enxoval da moça. Exato. O baú né? tinha essa finalidade, guardar o enxoval. Normalmente esses enxoval, eles eram... tinha naftalina, tinha... Sim, jogavam coisas dentro, né? Para preservar. Olha, ele tem algumas coisas aqui, mas esse é um baú. Lindo. Então, vamos lá agora. Deixa eu vir as prateleiras aqui. Isso aqui é uma mesa. Sim, na verdade, aqui tem alguns objetos, né? E essa cristaleira? Ai, você tem rádios antigos. Objetos. Opa, perdão. Objetos antigos. Tudo está em processo de restauração, né? Eu vou só aguardando, colocando ali por falta de espaço para outras coisas. O meu avô tinha um rádio desses, onde a gente ouvia farroupilha. Sim. Né? Sim. Bons tempos. Todos. Onde a gente, além de ouvir a farroupilha, escutava as novelas.
Esse já é muito mais antigo, né? Sabe de que data é esse? Difícil dizer. Difícil. Olha que relíquia. E aqui, pelo que eu vi, você tem... Eu também guardo algumas ferramentas, né? Porque eu gosto, por exemplo, isso aqui são ferramentas que foram usadas para fazer os móveis da nossa igreja. Saberia me dizer que ferramenta é essa? Sim, isso aqui é uma espécie de talha, né? Que se usava, se segurava dessa forma aqui, né? Para fazer fresas na madeira. Como não existiam máquinas elétricas para fazer isso, então as peças eram feitas manualmente com o metal. Um ferreiro fazia uma peça dobrada aqui, então ela era batida para mais ou menos afundar enquanto você ia fazendo a fresa aqui dentro, né? Outras peças também que usaram, todas fabricadas, por exemplo aqui, ó, né? Essa é uma fresa também? Para fazer um desenho na madeira. Então tu riscava e apertando ela aqui, ó, né? Tudo manual. Isso aqui tudo pertencia ao Ernesto Clear, que era um mestre de obra, né? Que foi o responsável pela construção da igreja, do salão paroquial, do nosso hospital. E acabou ficando com a sua família? Na verdade, eu fui lá e os filhos deram para mim, porque estava tudo jogado lá, né? Isso há muito tempo. E um monte de outras ferramentas que eu tenho guardadas aqui também. Mas todas fabricadas pelo próprio, porque não existiam as outras peças. Então, para cada coisa que se desejasse, você tinha que fabricar a ferramenta. Essa você não saberia me dizer? Todas elas têm essa finalidade de fazer detalhes na madeira, né? Alto relevo ou baixo relevo, né? Então era introduzida alguma peça de metal que fazia o corte e aí você levava por cima até fazer a fresa que você tem hoje lá na madeira. E algumas regras, compasso e outras coisas, né? Nossa, tem uma máquina antiga ali de costura? Duas máquinas de costura, sim. Uma cozinha. Então aqui era um quarto. Mais uma cristaleira. A cômoda. Gente, isso é uma relíquia. Tem um sobrado? Sim, eu modifiquei aqui. Aqui você pode ver, a casa ia até aqui. Esses pilares, ela vinha até aqui. Uhum. Né? Aqui depois eu peguei, escavei essa parte. Né? Isso você pode ver aqui dentro, inclusive nos muros de pedra. Que aqui foi escavado, né? Tinha os muros, então escavados, só aproveitamos os muros de pedra. Ficou como parede para poder fazer essa pequena ampliação e poder fazer algumas coisas que a modernidade hoje exige, né? Que são banheiros, porque a casa não tinha banheiro. Você está abrindo um bar aqui, uma cervejaria, Eu então? estou fazendo um lugar para se consumir cerveja, exatamente. E você mesmo produz a tua cerveja? Sim, exatamente. E daí aqui eu derrubei a parede que tinha, né, e trouxe isso aqui para trás. Aí segui com o muro de pedra, exatamente como já tinham as pedras aqui, né. Isso é coisa de quem entende, senão não faz. E essa portinha aqui, o que que é? Até aqui era uma cisterna, porque daí então a água vinha do telhado, descia na cisterna e aqui dentro era usada, né, era aberta para o lado de cá. Aí eu, para seguir o alinhamento, porque a cisterna ela continua para fora, né? E vinha para fora e para dentro. Eu tirei um pedaço dela e estou usando como depósito para guardar algum equipamento para fazer cerveja. Né? As paredes estão ali, a cisterna como ela estava, parede, e ela vinha até essa parte. Por isso que ficou esse dente aqui, que era a parte da cisterna. Todos tinham cisterna antigamente, né? Porque vai depositar água onde, né? Não existia um processo de tratamento nem nada, então se armazenava a água para poder usar ela de outra forma. Tem como repetir mesmo o nome da sua cerveja? Hexa. Hexenbier. Em homenagem à vovó. Em homenagem à minha avó.
E ela ensinou você também a mexer com... Esse era o armarinho dos banheiros, né? Sim. Da casa de banho, no Porque, caso. assim, não existia um banheiro como a gente tem hoje, né? Então todo mundo tinha uma espécie de pequeno oratório, né? Onde é que você botava toalha, algumas coisas assim de barbear dos homens, ou pente, não tinha mais do que O isso. batom né? a mulher ainda não usava nesse Exato. período. Então isso aqui era o que se usava, né? Com uma pequena pia e um espelhinho e a coisa era assim, né? E esse aqui é uma adega. Isso já é da parte nova. Isso aqui era um barril, né? Sim. Eu acabei ganhando de presente e daí eu resolvi usar ele para fazer um local para guardar copos, né? Aproveitando algumas peças antigas. Ah, e você vai fazer competição de chopp de metro também? Ah, sim, claro. Esses canecos também são já comprados lá em Blumenau há muitos anos. A gente faz para se divertir. É uma coisa assim, digamos assim, entre amigos. Nada a nível de competição, mas para a gente poder participar, né? Treinar do processo. Tá certo. É. Gente, eu me encantei com essa parede de tijolos. Aí você recriou o telhado, essa parte também em cima, Sim. né? Só que não com o mesmo estilo de madeira, no caso, né? Na verdade, daí eu aproveitei algumas vigas antigas, né? E algumas partes de madeira. Isso aqui é madeira de aproveitamento, Sim. de construções antigas. Até porque também. ela mantém os buracos, esses Exato. buracos normalmente nem fiz era questão de mexer nisso, Sim. né? Nem de fechar, nem de esconder. era casado, né? Exato. A madeira com a madeira para fazer a segurança. Isso. Olha. Aí eu fiz um sobrado aqui em cima. Por favor, é muito bonito. Estamos limpando o jardim aqui nos fundos. Eu amo esses detalhes. Aqui então eu estou montando um escritório, guardando alguns livros e Essa parte era da casa. a casa ia até aqui, nessa parte. Então isso aqui eu trouxe, mas toda essa madeira que está aqui é madeira de uma outra construção que foi demolida e que eu comprei, um outro em Chaimel. Há mais ou menos uns 15 anos atrás a família não quis mais a casa, me ofereceram, eu comprei a casa e guardei toda a madeira. Para poder usar uma madeira e um material, os tijolos inclusive, né? Ah, os da tijolos casa, são da época também? todos eles, para poder ter uma coisa que fosse com o material original, né? Então essas colunas aqui, ó, todas de madeira, Olha da o que outra eu achei construção. aqui. Esses fogões esquentam. Você pôs cama lá em cima? Tem uma cama de casal que tem mais de 100 anos. Pertenceu à primeira família que veio para cá. Aí depois ela é viúva, já com seus 90 anos. Aí depois que ela faleceu, aí a filha dela vendeu a cama para mim. Aí eu acabei restaurando ela, tá lá em cima, impecável. Como era naquela época, uma cama de casal, só que agora ninguém mais faz colchão de 1,20 m, né? Porque as Não. camas de casal da época só tinham 1,20 m. Mas você pode mandar fazer especial daí. Exato, vou mandar fazer, montar um quarto, exatamente como o quarto era naquela época, com cômodos da época, cama da época, né? Assim, aqui. Nossa. E como é que nós vamos subir ali? Ah, pois é, como esse é privativo, vai ter uma escada privativa. Ah. Gente, olha. Essa é uma peça antiga? Não. Essa é nova, só né? madeira. Só a madeira. Isso é canela preta. A madeira. Então, estou fazendo alguns móveis com madeira que eu tinha, por exemplo, esse aqui também, né? Móveis que eu mandei fazer com as madeiras antigas que tinha. Então, pode ver que são tipos diferentes de madeira, né? Que foram usados cedro, grápia, né? Aquilo ali é um balde? É um balde da época.
Isso aqui foi usado Tem como pegar para mim? pela companhia colonizadora para transportar água na época, né? Gente, isso é uma relíquia. Então, não tinham baldes propriamente dito, né? Então eles levavam dentro, fechavam, né? E transportavam água. Isso era como se fosse uma parte de um barril, né? No mesmo processo. E assim se levava água. Mas dependendo do tamanho da comitiva era pouco, né? Tinha que ter muitos daí. Sim, sim, sim. Olha só. Por falta de ferramentas ou coisas que fossem de metal, assim se Normalmente carregava. pendurava nos burros, Isso. nas carroças. Exato. Perfeito. E aqui nós temos uma caixa da lenha também, que a gente vê a marca da idade dessa madeira que foi usada. A madeira é muito antiga. A madeira se chama cedro ardido. Ardido é porque ela nunca fica lisa, né? Então a madeira ardida era desprezada. E hoje ela é lindíssima, porque você consegue um efeito na madeira, vermelho, sangue, e toda ela manchada, mas ela tem uma durabilidade incrível. Quer dizer, ele é o cedro ardido porque não fica, deixa sempre as ranhuras, porém tem durabilidade também. Sim, essas madeiras aqui eram parte de uma casa de 1930, que foi tirado, jogaram, eles usavam a madeira, às vezes como forro de construção, dificilmente numa parede ou coisa assim. Isso aqui era um forro, então, que não precisava ser uma madeira de primeiríssima qualidade como o assoalho, né? E aí se usava madeira ardida, porque o cedro tem uma qualidade muito grande, né? Uma madeira não tão pesada, leve, fácil de ser trabalhada, né? E tinha um valor comercial, mas você só descobre que o cedro é ardido quando você corta ele, né? Que daí ele deixa de ter esse aspecto e passa a ter aquele aspecto, né? Ele deixa de ser o vermelho aqui, ó, do cedro e passa a ser ardido como aquele. E aí então, para não jogar fora a madeira, se usava ela para coisas não tão nobres, né? Aqui você tem o quê? Uma escrivaninha antiga, muito antiga. Escrivaninha de trabalho. Isso servia para arquitetos, servia para escritório de contabilidade. Assim, né? Então, olha isso. Ela é toda Poucos feita, vão lembrar disso. Sim, ela é toda duas madeiras, cabriúva e canela. Os alemães chamam de canela merda, né? Porque era uma canela muito escura, quase preta. E tinha e cheiro. Com algumas manchas amarelas. E aí, bem parecido com a cabriúva. E tinha cheiro ruim. Até a gente conseguir domar ela. Sim. Né? Então, eu comprei esse móvel, que foi usado em escritório bastante tempo. Da onde que você comprou? O senhor me ofereceu. Como tudo te oferece. Isso, me ofereceu. Marcelo, você gosta dessas coisas, não quer comprar uma escrivaninha velha que eu tenho lá? Eu fui olhar ela, achei interessante, eu disse, ok, vou comprar ela. Maravilhoso. Isso aqui não tem fim, essas peças na madeira, a gente tem que guardar, né? Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem filhos? 2. 2? E eles cultivam os mesmos gostos que o pai? Não. Não? Não, é muito difícil. Você não pode esperar que isso ocorra dessa forma assim, sabe? Eu me recordo, por exemplo, que quando eu tinha a idade dos meus filhos, eu aprendi a tomar gosto com isso com mais de 20 anos, né? E tu vai querer que uma criança que tenha 10, 12 anos de idade, de repente tenha consciência, essa mesma percepção, né? Isso não ocorre. Normalmente isso vai despertar mais tarde. Né? Demora um pouco. Demora. Que bom, né? Que acaba acontecendo. Sim. Senão a gente perderia muito da nossa história, né? Mas você não pode pensar em querer fazer, vou fazer para meus filhos. Não, você vai fazer para você, né? Você tem que aproveitar, você tem que usar, vai fazer aquilo, porque a pessoa que tem interesse naquilo é você, né? Vai saber o que os outros vão pensar depois, né? E também, hoje em dia as opções são tantas, né? Tanta oferta, de tanta informação, de tanta coisa, que não...
é complicado você fazer eles querer gostar de coisas antigas, né? É complicado. Mas desperta, com o convívio desperta. Aqui uma visão de cima, de onde foi. Então, e você faz olha, o sobrado continua ali a parte da casa. Então, Marcelo, nos conte, como arquiteto, historiador e escritor, como eram feitas as casas em Chaimel? Diferente da maioria das casas de madeira, era obrigatoriamente, tinha que existir um desenho inicial. Senão a casa não funcionaria, né? Então, feito esse traçado inicial da casa, minha casa vai medir 9 por 9, né? Vai medir 7 por 10. Então, normalmente tamanhos padrão, né? São raras as situações, e eu conheço uma em Mondaí, onde se fez o desenho da casa para fazer o aproveitamento máximo de madeira. Por exemplo, as toras que se cortavam eram em módulos. Qual era o módulo? Uma tábua tem normalmente 2,70 m, 2,75 m, o dobro vai para 5,5 m. Então 5,5 m é o tamanho de meia tora de madeira. Hoje é uma tora inteira, na época era meia. Por quê? Porque uma tora inteira tinha 11 metros, né? Cortada no meio 5,5, cortada no meio dava 2 tábuas, né? E assim iam indo os módulos. Então, para fazer o aproveitamento, perder pouca madeira e não ter que gastar muita mão de obra serrando, porque a serra normalmente também era manual, das peças maiores, só as peças menores eram cortadas na serraria, porque as serrarias custavam caro, né? Então eram coisas feitas dentro. Daí se usava então uma casa, por exemplo, de 5,5 por 11. Por quê? Porque aproveitou as peças no tamanho que elas já vieram e não se fez cortes, né? Mas por que tem um pé direito tão alto? A crendice do pessoal na época, ou para fazer o aproveitamento. As peças vinham com 3, muitas vezes usavam o módulo 3, 6 e 12 também. Então vamos fazer com o pé direito de 3. Esse 2,70 é uma coisa recente das casas, né? Então outros usavam, vamos fazer de 4, porque a peça vinha com essa. Se trazia ela, se arrastava com esse tamanho, e se usava essa modulação toda. Não porque isso foi assim, pré-concebido. Ok. Feito isso, o nível era tirado, né? Depois do esquadro. Feito o nivelamento, as peças do baldrame. As peças do baldrame, por sua vez colocadas, iniciavam um processo de marcação. Aí toda a casa era feita no chão e depois montada no esqueleto. E a marcação se dava em números romanos com talha, onde você colocava 1, a peça de cima, número 1, 2, a peça número 2. E assim se fazia um círculo ao redor, e se sabia que cada peça encaixava dentro do baldrame. E assim ia se montando. Se você olhar todas as peças, existe uma sequência, os esteios, né? Os apoios das aberturas, um novo esteio, né? De canto. E assim todos eles eram marcados pelo lado de fora, né? Com números romanos. E assim ia se seguindo. As diagonais, ou as mãos francesas, né? Às vezes tinham marcação, às vezes não. O principal eram as que iam na vertical, né? Essas peças. Então elas iam seguindo uma modulação e eram colocadas e travadas com as mãos francesas. Essas laterais, ou com essas travas aqui, com o sinal de mais, ou com o X, que é muito popular, digamos assim, mas no Brasil, eu diria assim, nem é tão comum. Essa situação aqui era muito mais prática e fácil de ser montada nessa situação do que necessariamente fazer o X. O X, por sua vez, tinha a função de fazer o máximo aproveitamento da madeira, porque sempre sobram peças pequenas. E o que você vai fazer? Não se saía para comprar novas, se fazia o aproveitamento das pontas e ia se travando a estrutura. Porque existindo as paredes ou não dentro, a casa fica de pé. E depois, com a viga de fechamento em cima, se fazia o acabamento final. A tesoura, né?
dava a estabilidade a toda a estrutura. A madeira ou o tijolo, por sua vez, era simplesmente um fechamento, né? Colocar tijolos para nós aqui era um recurso assim dispendioso. Nós não tínhamos tantos pedreiros, mas tínhamos muitos carpinteiros, que eram coisas diferentes. Carpinteiro trabalha com madeira, pedreiro, pedra ou tijolos, né? Então, dificilmente a pessoa fazia os dois. Então, se mesclava isso, mas comprar tijolos, o nosso tijolo aqui nunca foi de boa qualidade, aqui na região. Ele não tinha um padrão de cor, não tinha um padrão de acabamento, ele jamais ficava liso, perfeito, né? Isso foi se aprimorando com o tempo. Nós não tínhamos fornos assim de grande qualidade, com uma queima muito boa, e o barro aqui da região tem muito ferro na sua composição, né? E esse excesso de ferro faz com que o tijolo trinque, rache, quebre muito fácil. Diferente da sílica do litoral, a areia, né, na composição, que dá uma liga muito melhor e um som metálico no tijolo. E como as estruturas de Enxaimel, do Vale do Itajaí, né, tem estruturas com tijolo à vista, por quê? Porque o tijolo era tão bonito que não valia a pena esconder. Mas o nosso não. O nosso era feio, então era rebocado. Mesmo que sentado com barro, como nessa casa aqui. Tudo é sentado com barro. Eu ia te perguntar, porque também não tinha cimento. O cimento da onde? Ou se tivesse, era muito caro, né? Por exemplo, o próprio governo do estado começou a fazer pontes e cabeceiras de ponte, pontilhão, bueiros, com materiais de concreto, usando cimento, tudo, somente na década de 30. Antes disso, nem o governo usava isso. Como é que o cidadão vai usar? Aí usavam adobe, super adobe, uma técnica... Eram pedras com junta seca, né? Simplesmente sustentadas pelo próprio peso dela, né? Com outras cunhas de pedra também, né? E a casa era, então, presa nos encaixes por pinos de madeira, né? Tarugos. Era feito o entarugamento, né, da madeira, e essa madeira tinha que ser uma madeira especial, né? Madeiras normalmente duríssimas, né? Que se usava, a guajuvira era uma madeira assim preferida, né? Para usar isso. Então você preparava os tarugos entalhados e se atarrachava dentro. Debaixo de cada uma das peças que sobe, normalmente é feito um buraco. Para quê? Para que quando chova, a água escorre, vem pela madeira, desce até dentro da festa que foi feita e a água vai ter que sair, porque senão cria um depósito que vai apodrecer a madeira. E aí é feito um buraco para a água sair. Os buracos estão ali por fora da estrutura, né? O mesmo sistema é usado nas janelas, né? Quando você faz uma janela, existem os trilhos, aonde a guilhotina desce. Aquele trilho veda, ok, mas quando chove ele encharca de água. A água vai sair por onde? Tem que fazer um buraco para que ele saia e vá para fora, porque senão a madeira vai apodrecer, né? Independente de ela ser de boa qualidade ou não. Todos esses cuidados eram observados, mas a escolha da madeira aqui é na parte de baixo, na base. Era essencial ter uma madeira de boa qualidade, né? Então, mesmo que se usasse o pinheiro, sabia-se que o pinheiro, a araucária, não era uma madeira assim, o top da madeira, né? Era fácil manusear, porque não é considerada uma madeira dura, mas o que estava no baldrame embaixo tinha que ser, por quê? Porque estava sujeito à umidade, estava sujeito a cupins, bichos e tudo mais. Qual era o tratamento que era feito na madeira? Então, muitos pegavam, e depois que a madeira estava falquejada, com uma parte plana para receber o assoalho, jogava-se muitos ciscos por cima e se botava fogo. Aí a madeira, evidentemente, não queimava, mas chamuscava toda a madeira, de tal forma que revestia com uma película de cinza. E automaticamente estava criado a proteção da madeira. A cinza impede que qualquer cupim entrasse, que qualquer bicho viesse. E é por isso que muitos porões, quando a gente chega, é escuro. A madeira está preta.
era a forma de se tratar a madeira, chamuscando toda ela. E isso era feito em toda a parte de baixo. Produtos de tratamento de madeira começaram a surgir lá para o final dos anos 30. Né? Se usava em pontes em madeira que ficava ao descoberto e coisa assim, produtos à base de petróleo, né? Alguns, mas era pouco. Né? O pessoal não tinha dinheiro para fazer isso. E aí usavam esses tratamentos alternativos, que funcionam perfeitamente. Né? Então, as casas, normalmente os tijolos que eram feitos eram sentados com barro, né? Por falta de cimento, então era travado. Quando se resolvia o reboco cobrir a parte da madeira, o reboco não vai grudar na madeira, né? Não tem aderência, então era feito com um monte de taxinhas e se passava um trançado com um fio de soga, né? De linho, e criava uma base, salpicado por cima e se escondia a madeira. Existem casas aqui até hoje que são assim. Então lá você não vê a estrutura, o enxaimel está escondido, mas a casa é enxaimel, porque daí foi rebocado por cima, né? Não é a melhor das soluções porque a madeira precisa respirar, né? Porque daí você faz com que ela sufoque e a possibilidade de que ela venha a apodrecer dentro é grande, uma vez que infiltrou a umidade, né? Mas aqui mesmo, meu avô tinha feito em muitos locais dentro aqui do bar dele, soluções como essa. Então, não havendo cimento, a mistura era feita com cal, né? E o cal que era queimado fora e areia. E essa era a mistura. Então, se tinha cimento, era mínimo possível e ele não aderia com muita facilidade. Por exemplo, o som oco, né? O som oco, ele não gruda. Isso aqui é um reboco original ainda, né? Que tem por cima, que é puro cal e areia, dá pra ver que ele é fininho, que lá já aparece o tijolo em cima, né? Qualquer batida ele vai cair, porque não tem. E a areia que se usava era a areia do Rio Uruguai, né? Que hoje é proibido tirar e tal, né? Por questões ecológicas, mas não tinha outra. E como é uma areia que vem sempre com a enchente, ela sempre é suja, né? E aí o processo de lavação da areia era feita, mas você nunca tira toda a matéria orgânica. E a matéria orgânica em contato com a umidade se expande. E como ela se expande, trinca. E aí descasca o reboco, cai isso, cai aquilo, então o tijolo se mantinha de pé. Nessa casa aqui, a solução para evitar de que o barro caísse, né, pelo lado de fora, porque não tem reboco pelo lado de fora, foi numa situação posterior à casa tendo sido feita, né, já fazer só o rejunte da madeira com uma argamassa e depois passar por cima diversas camadas de pintura para proteger a argamassa, e com isso a chuva que vinha, batia, não retirava o barro, né, dos tijolos do assentamento. E para a colocação dos tijolos, normalmente se usava pregos, isso se faz hoje em dia ainda, né? Pregos na colocação do tijolo? Para evitar que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são tijolos mais recentes, né? Isso aqui são tijolos antigos, então você pode ver o tamanho dos tijolos comparado com esses, né? E como eles são irregulares, né? Os tijolos, isso aqui é tijolo de reaproveitamento já, né? Mas são antigos, né? Muito antigos. Assim como esses tijolos que nós temos aqui dentro, que estão lá na parede também, né? Então a gente vê a qualidade ruim dos tijolos da época, tijolos muito grandes, mas eles não tinham um acabamento que permitia deixar bonito um assentamento, né? Todos eles vinham dessa forma, irregulares, não eram perfeitos, não tinham cantos vivos, e por isso se optava em esconder. E querendo ou não, o alemão ele gosta de detalhes, né? Ele é detalhista em todas as coisas que ele faz. Sim. Então, com certeza eles não aceitariam que ficasse dessa maneira. Exato. Hoje eu mantenho isso como forma de mostrar como Sim. eram os tijolos. E essas são as pedras da base da casa, hein? Isso. Olha, pessoal,
Sabe quem fez essa marca? Ah, foi meu avô. Seu avô? Sim. É 32, né? É 31. 31. É. Nossa, olha pessoal. Esculpir na pedra não é fácil. Isso eles faziam Não. com prego, assim, raspando, riscando o tempo inteiro. Né? Hoje é difícil, imagina o passado. Olha, tinha uma varanda aqui. Os buraquinhos aqui? Aham. É o buraquinho pra sair água? Isso. Olha que interessante. No encaixe. Ah, o buraquinho da janela. E aqui ele passou muitas mãos de argamassa e a tinta também. Exatamente. Pode ver que não tem reboco. Né? Uhum. E se fosse hoje raspar ela e deixar natural? Não? E olha a estrutura dessa casa. Para terremoto, isso, o efeito é melhor. Não vai ter efeito se desse um terremoto, digamos. Não, né? Porque a pedra, ela teria uma estrutura bem estável. É? E aí não foi possível afundar mais. Será que tem estrutura uma casa dessa? Eu não tinha visto dessa florzinha amarela, só daquela outra vermelhinha. Lembrando que agora nosso canal fechou uma parceria com uma grande loja de departamentos internacional e estamos trazendo uma proposta de economia com garantia de entrega para você. Então, na descrição do vídeo, nós temos linkado algumas promoções. Aproveite! Espero que você goste. Um abraço!